Bom, antes de perguntar o que queriam e o que querem os manifestantes, talvez fosse o caso de indagar que nova coreografia política é essa. Pois não é apenas um deslocamento de palco, do palácio para a rua, mas também de atmosfera, de afeto, de contaminação, de correnteza, de movimento, de embate, em suma, de potência coletiva. Independente do desfecho concreto, é um momento em que a imaginação política se destrava e instaura um corte na continuidade do tempo político. Ao exceder as condições concretas que as suscitaram, as manifestações podem ter desencadeado um processo cujo caráter instituinte dependerá dos dispositivos concretos que se for capaz de inventar para sustentá-lo e intensificá-lo. Seja como for, a sensibilidade coletiva sofreu uma inflexão. É toda a dificuldade de uma ruptura. Ela não pode ser lida apenas com as categorias disponíveis antes dela, categorias essas que a ruptura justamente está em vias de colocar em xeque. A melhor maneira de matar um acontecimento dessa ordem é reinseri-lo no encadeamento causal, reduzindo-o apenas aos fatores diversos que o explicariam, do aumento do tomate à crise mundial, e que o esgotam, ao invés de desdobrar aquilo que eles parecem trazer de novo, ainda que de modo balbuciante ou embrionário. Tudo o que aconteceu nas últimas semanas será taxado de ingenuidade, irracionalidade, romantismo, espontaneísmo, a menos que dê resultados concretos. Como se a vivência de milhões de pessoas ocupando as ruas, sendo afetadas no corpo a corpo por milhões de outras pessoas, atravessados todos pela energia multitudinária, enfrentando embates concretos com a truculência policial e militar, inventando uma nova movência, recusando os carros de som, os líderes, os discursos, as palavras de ordem, mas ao mesmo tempo acuando o Congresso, colocando de quatro as prefeituras, embaralhando o roteiro dos partidos, colocando em suspenso os governantes das várias esferas, como se tudo isso não fosse concreto. Como decretar que tal movimentação não reata a multidão com sua capacidade de sondar possibilidades e empreender reviravoltas? É um fenômeno de vidência coletiva. Enxerga-se o que estava diante do nariz, mas que antes parecia opaco. Para ficar no mais rente ao mote inicial, o que até ontem era a trivialidade cotidiana, a saber, os transportes públicos são privados, subitamente torna-se intolerável. Em contrapartida, vislumbra-se o que antes era inimaginável, tarifa zero. A fronteira entre o intolerável e o desejável se desloca inteiramente. E sem que se entenda como, nem porquê, de pronto parece que tudo mudou. Ninguém aceita mais o que antes parecia inevitável, o transporte de gado, e todos exigem o que antes parecia impossível, a inversão das prioridades entre o público e o privado. E se esse pensamento se estendesse à vida mesma? Uma vida não poderia ser definida pelo que se deseja e pelo que se recusa, pelo que atrai e pelo que repugna? Por exemplo, o que no capitalismo se deseja, o que nele se abomina? E numa mesma sociedade, será o mesmo entre idosos, poetas, transexuais? Por vezes temos a impressão que todos almejam o mesmo: dinheiro, conforto, segurança, ascensão social, prestígio, prazer, felicidade. Ou será essa apenas uma miragem enganosa,
disseminada pela cultura midiática e publicitária, por um suposto consenso capitalista que camufla formas de vida em luta, não apenas classes em luta, com todas as segmentações e heranças malditas, escravocratas, racistas, elitistas, etc., mas também conflitos entre modos de existência que colidem. É fácil constatar que modelos de vida majoritários, por exemplo, da classe média tomada como padrão planetário, dizima cotidianamente modos de vida que a gente poderia chamar de menores, minoritários, não apenas mais frágeis, precários, vulneráveis socialmente, mas também mais hesitantes, dissidentes, ora tradicionais, ora ao contrário, ainda nascentes, tateantes, ou mesmo experimentais, e que demandam outra mobilidade, outra hospitalidade. Como pensar a própria política à luz dessa questão das formas de vida em embate? Talvez Foucault continue tendo razão. Hoje em dia, ao lado das lutas tradicionais contra a dominação, por exemplo, de um povo sobre outro, e contra a exploração, por exemplo, de uma classe sobre outra, é a luta contra as formas de assujeitamento, isto é, de submissão da subjetividade, que prevalecem. Tudo indica que a ocupação das ruas não visa exclusivamente a elevação do nível de vida, foco principal dos últimos mandatos presidenciais. Se os protestos tangenciaram uma recusa da representação, talvez também expressaram certa distância em relação às formas de vida que se têm imposto brutalmente nas últimas décadas. Produtivismo desenfreado, aliado a uma precarização generalizada e segmentações brutais. Mobilização da existência em vista de finalidades cujo sentido escapa a todos. Um poder fármaco pornográfico, como diz Preciado. Nosso exemplo seria a insistência na cura gay, a Ritalina administrada em massa às crianças inquietas, e a lista é infindável. Ou a fabricação do homem endividado, como indica Maurício Lazarato. A crise dos derivativos é apenas um pequeno exemplo de um sistema econômico e subjetivo generalizado, onde se fabrica dívida e culpa simultaneamente. Ou ainda, a capitalização de todas as esferas da existência. Em suma, um niilismo biopolítico que não pode ter como revide, senão justamente a vida multitudinária posta em cena. Ainda não temos como saber se o mês de junho foi uma explosão efêmera ou o início de um ciclo inaugural na política brasileira. Claro, no nosso caso é preciso cautela. Infiltrados de todo tipo veem nessa movência uma ocasião única para emplacar o fora Dilma. Mas não deveríamos deixar um movimento tão rico na mão da direita organizada ou dos fascismos que graçam por toda parte. Não deveríamos nos intimidar com essas franjas, nem deixá-las dar o tom e decidir do destino de um sopro que começou longe delas. Como disse um colega, não se deveria estigmatizar os jovens que se cobrem com a bandeira brasileira. É a primeira vez que toda uma geração desce às ruas e vão usando os signos que têm à mão, por vezes na inocência de seus usos retrógrados em outros momentos da história. Não se deveria, a partir desses signos e desses riscos, largar um movimento e enterrá-lo no buraco negro de nossos traumas coletivos e de roldão, indiretamente, confortar as formas de organização política instituídas, mesmo as de esquerda, inquietas com algo indomável que lhes escapa e a reboque das quais elas se veem obrigadas a correr muito a contragosto, já que as pautas emergentes podem desviar o script das reeleições já
agendadas. E a pergunta retorna: mas afinal, o que quer a multidão? Mais saúde, educação, serviços, menos corrupção, mais transparência, uma reforma do sistema político? Ou tudo isso, claro, e algo ainda mais radical, um outro modo de pensar a própria relação entre a libido social e os poderes instituídos. Um outro modo de pensar a relação entre desejo e poder. É claro que a natureza dos protestos aponta para uma nova, ou muito antiga, gramática política, onde a forma é já parte do sentido. Eu me explico. A horizontalidade e a ausência de centro ou comando nas manifestações dramatizaram uma outra geografia do poder. Ninguém há de supor ingenuamente que a multidão está isenta de colisões, de linhas de fratura, de conflitos e interesses os mais diversos e disparatados em seu próprio seio. Ela é tudo menos um bloco homogêneo. Vale relembrar aqui a diferença entre massa e multidão, num autor como Toni Negri. A massa é homogênea, compacta, tem um único rumo, segue um único líder, delega a ele o poder e a representação, como no nazismo. E que fantasmas desperta esse risco? Em contrapartida, a multidão é heterogênea, plural, acentrada, múltipla nas suas cores, desejos, direções, e não se deixa representar por ninguém, pois ninguém mais representa ninguém. É o que Negri quis salientar para descrever o que veio vindo com o pós-fordismo, o trabalho imaterial e a reconfiguração do modo mesmo de associação entre agentes, entre o comunitariado, o precariado e tantos outros ados que foram surgindo. Claro que uma multidão pode sim virar massa, nada está dado nem garantido, e o problema continua sendo de décadas atrás. Como essa pluralidade pode produzir ligações laterais, transversais, efeitos de conjunto e de virada, sem que se espere que alguém fale em seu nome ou dela se aproprie. Desde o início, o movimento Passe Livre teve, com sua pauta restrita, uma sabedoria política inigualável. Soube como e quando começar, soube sustentar o que foi suscitando, soube apartar-se daquilo que lhe soava como uma infiltração indevida, soube retirar-se no momento certo, soube como continuar apesar dessa retirada tática, soube até como driblar magistralmente as ciladas policialescas dos repórteres que queriam escarafunchar a identidade pessoal de seus membros. Anota aí, eu sou ninguém, dizia uma das militantes do grupo com a malícia de Odisseus, mostrando como certa dessubjetivação é uma condição para a política hoje. Agamben já o dizia, os poderes não sabem o que fazer com a singularidade qualquer, com aqueles que mal têm um nome. Por exemplo, aquele homem solitário e anônimo que interrompeu uma fileira de tanques na praça Tiananmen há anos atrás. Quem era ele? Quem ele representava? Qual partido? De onde o problema? Político? Como lutar contra o risco de que qualquer um possa virar um insurgente? Daí a pressa em encaixar os manifestantes em alguma categoria. Em todo caso, quanto ao MPL, é bom que ele se mantenha fiel à sua pauta e ao seu estilo sóbrio e incisivo. E seria ótimo se movimentos com tamanho foco se multiplicassem aos milhares. Mas muitos outros desejos se expressaram assim que a porteira da rua foi arrombada. Falamos de desejo e não de reivindicações, justamente porque reivindicações podem sim ser satisfeitas, mas o desejo obedece a outra lógica. Ele tende à expansão, ele se espraia, contagia,
prolifera, se multiplica e se reinventa à medida em que se conecta com outros. Falamos de um desejo coletivo, onde se tem imenso prazer em descer a rua, em sentir a pulsação multitudinária, em cruzar a diversidade de vozes e corpos, sexos e tipos, e apreender um comum que tem a ver com as redes sociais, com a conexão produtiva entre os circuitos vários, com a inteligência coletiva, com uma sensorialidade ampliada, com a certeza de que o transporte deveria sim ser um bem comum, assim como o verde da Praça Taksim, assim como a água, a terra, a internet, as informações, os códigos, os saberes, a cidade, e que toda espécie de enclosure é um atentado às condições da produção contemporânea, que requer cada vez mais o livre compartilhamento do comum, tornar cada vez mais comum o que é comum. Outrora, alguns chamaram isso de comunismo, um comunismo do desejo. A expressão soa hoje como um atentado ao pudor, mas é a expropriação do comum pelos mecanismos de poder que ataca e depaupera capilarmente aquilo que é a fonte e a matéria mesma do contemporâneo, a vida em comum. Para isso, seria preciso atentar para uma dimensão do poder que nos atravessa e torpedeia abaixo da linha da consciência ou da vontade, para não dizer abaixo da linha da cintura, como que pelo saco, pelo sexo, pelo eros. Como diz a pós-feminista Beatriz Preciado, com seu humor cáustico, mesmo reconhecendo o valor da teorização sobre a multidão proposta por Negri, ela considera que essa descrição se detém quando chega à cintura. Nesse capitalismo que ela chama de fármaco pornográfico, é todo um desafio perceber os revides também nesse plano do eros social, do que ela chama potência gaudendi, ou força orgásmica. De fato, uma série de iniciativas e movimentos que não se dizem políticos, nem têm qualquer vinculação com a política representativa, vão sendo produzidos na densidade e na intensidade molecular da cidade, com uma necessidade vital de populações, grupos, tribos, dissidentes, máquinas celibatárias, mesmo que isso aconteça da maneira mais imperceptível aos olhos da política institucional. Daí o absurdo daqueles que veem nos protestos um abandono da política, simplesmente porque os protestos não se dão pelas vias institucionais, quando são talvez a maneira mais direta de reapropriação e reinvenção de uma cena política, por fim digna de ser investida. Penso assim, lateralmente, na Marcha das Vadias e o conjunto de condutas ali expostas e reafirmadas da maneira mais corajosa e performática, e que se conjugam, obviamente, com todo tipo de exigências no âmbito médico, cultural, levando em conta as mediações necessárias para operar transformações também no âmbito jurídico e institucional. O exemplo é minúsculo, mas a causa é maiúscula. Trata-se de uma espécie de contra-performatividade diante da performatividade azeitada do capital. Eu diria, estamos esgotados. Sim, esgotados de muita coisa. Seria preciso fazer do esgotamento uma categoria política, biopolítica, micropolítica. Fazer do esgotamento o indício de um estado de virada, onde a pergunta que cabe, cada vez mais visceral, é a seguinte: o que será que se esgotou? Talvez estejamos num momento assim, em que até mesmo um Papa renuncia porque está esgotado, porque não tem mais forças,
e o Papa seguinte percebe que algo caducou na sua igreja, que há coisas que não pegam mais, não colam mais, não se sustentam mais, se exauriram, se esgotaram. Parece que a igreja subitamente vai mais rápido do que o nosso congresso. Talvez uma outra subjetividade política e coletiva esteja nascendo ou renascendo, aqui e em outros pontos do planeta. Subjetividade para a qual carecemos de categorias e parâmetros. Mais insurreta, mais anônima, mais múltipla, de movimento mais do que de partido, de fluxo mais do que de disciplina, de impulso mais do que de finalidades, de êxodo mais do que de assalto ao poder, com uma potência de convocação incomum, sem que isso garanta nada, muito menos que ela se torne o novo sujeito da história. Não se trata de confiar no Deus dará, mas ao contrário, num momento tão aberto, trata-se de fortalecer aquelas direções que preservem essa abertura e distinguir no meio da correnteza o que é redemoinho e o que é pororoca, quais direções são constituintes, quais apenas repisam o instituído e quais comportam riscos de retrocesso institucional. Não se deve subestimar a inteligência cartográfica e a potência psicopolítica da multidão, que se dá o direito, inclusive, de não saber de antemão tudo o que quer, mesmo quando enxameia o país e ocupa os jardins dos palácios, pois suspeita que não temos fórmulas prontas que pudessem saciar nosso desejo ou apaziguar nossa aflição.